Olá, sejam bem-vindos à disciplina Sistema Operacional de Código Livre. Eu sou o Capitão Matos, instrutor da disciplina, e na aula de hoje, na aula número 1, nós iremos cumprir alguns objetivos que estão expostos nesse slide. O objetivo A, descrever o histórico do GNU Linux, ele já está no ambiente virtual. Não será o objetivo dessa sessão, porém, para o aluno ter condições de entender melhor toda a filosofia do Linux, do sistema e entender o porquê do software livre, é necessário ele assistir, ele ler a aula 0, né? Não foi feito um vídeo, mas lá está todo o conteúdo necessário para o aluno entender o histórico do GNU Linux. Enumerar as características do GNU Linux, iremos abordar nessa sessão, e conhecer também as principais distribuições do GNU Linux. A letra D e E, né, executar a instalação do sistema operacional GNU Linux e operar a interface gráfica, nós iremos ver numa próxima sessão. Eu vou dividir uma videoaula somente para isso, para que fique bem detalhado e que ninguém fique com dúvida em relação a isso. O software ele é qualquer programa que realiza função dentro de um sistema operacional, sistema computacional. É bom entender isso. Um sistema computacional é um programa de editor de texto, um programa de editor de imagens, um sistema operacional, né? O GNU Linux é um software livre que controla o hardware. Então, tudo que realiza funções dentro de um sistema computacional, né, é considerado como software. Só voltando aqui, funções lógicas, tá? Funções físicas aí já são, né, consideradas em nível de hardware. O software ele fica apenas na barreira lógica. Eu coloquei essa imagem aqui, a gente fazer uma analogia de um software e de com um bolo. Tá? Para iniciar, para fazer um bolo ou um software, necessita de um programador, né, e no bolo um cozinheiro. Mas para ter o conhecimento, o passo a passo, tem que ter alguma coisa, né, escrita, o conhecimento, que no caso, para o bolo seria a receita. No caso do software, tem que ser o código-fonte. Então, o programador ele vai criar, né, uma receita para o bolo dele. No caso, transformando para a linguagem computacional, seria o código-fonte, que são códigos que depois são traduzidos em números binários dentro do computador. Para fazer esse bolo, tem que ter o ingrediente, né? O ovo, o leite. E para o software é a mesma coisa, ele precisa de uma linguagem de programação. Tem que ter alguma coisa para transformar o que o programador escreve, né, em código humano, o que ele consegue entender, né, o que a gente consegue entender, para o código computacional. Depois que transforma para o código computacional, vira 0 e 1, então só o computador consegue entender. E ele precisa dessa linguagem, né? Existem diversas. A do Linux, o Linux foi criado, né, e é mantido na linguagem C. Existem outras linguagens hoje que são colocados em programas dentro do Linux e etc. Mas o kernel, né, o coração do Linux, ele foi feito na linguagem C. No caso aqui a gente colocou, na imagem tem o C++, né, que é o C com alguns complementos. Para no final nós chegarmos no software, né, no bolo.
Quando a gente fala em software, né, a gente já deve, a gente escuta muito sobre software proprietário, que não é nenhuma novidade. No dia a dia trabalhamos com isso e, e ele tem, né, o software proprietário ele tem algumas limitações, né? Então limitações que pode ser para utilizar, copiar, ter acesso ao código-fonte, que geralmente isso aí é o recheio do bolo, é o diferencial, né? O proprietário do software, né? O dono do software, ele não libera esse código-fonte por nada, né? Senão ele está também passando tudo que ele gastou, que ele pagou de graça para alguém ou para muitas pessoas. E ele protege esse código-fonte com todas as criptografias, tudo que for possível. E redistribuir o software. Então, se eu adquirir um software proprietário, provavelmente eu vou ter alguma limitação na redistribuição também. Tudo isso ele vem escrito na licença do software. Então, quando a gente vai fazer a instalação de algum programa, né, ele tem um contrato de licença de uso. Geralmente está em inglês, né? Não são letras pequenas, mas são milhares de palavras e a gente tem que aceitar ou não. Se a gente não aceitar, também o botão avançar ele não é permitido clicar nele. Então, geralmente, né, nós aceitamos os termos do contrato, mas não lemos, né, o contrato de licença. E é nele que vai estar escrito todas as ações que o usuário são permitidas. Então, não pode redistribuir o software, só pode ser utilizado em 2 máquinas. O software ele tem um uso dentro de uma infraestrutura de TI, eu não residencial, eu não posso levar para a parte comercial. Para levar para a parte comercial tem que pagar mais tanto, ou então eu tenho que comprar uma outra versão do software. Então é isso que vem tudo todo o conteúdo da licença, ele serve para explicar as restrições, né, que o autor, que tem direito do software, ele impõe ao usuário. Mais uma tela aí de uma instalação, né, agora aceitando os termos. E também temos o software livre. Então, todo e qualquer programa que a licença, o autor, ele vai conceber as 4 liberdades que nós vamos ver, ele é considerado um software livre. Tá? Se a gente for ver na aula 0, né, isso aí, a concepção do software livre começou antes mesmo da criação de Linux, né? Do Linux em 1991. Stallman ele já colocou algumas características de software livre que levou a Linus Torvalds a desenvolver o Linux, né, de forma livre, né? E quais são essas 4 liberdades? Antes da gente falar dessas 4 liberdades, no mundo livre, né, no mundo Linux, a gente começa sempre, quando a gente vai numerar alguma coisa, a gente começa sempre do 0. Nunca começa do 1. Então, quando a gente for referir, às vezes, a um HD, a um CD, memória flash, ou alguma coisa que tem que quantificar, geralmente começa do 0. Então, a liberdade 0 seria a liberdade do usuário executar o programa para qualquer propósito. Não importa qual que é o motivo que ele vai utilizar. A liberdade 1, ela diz que o usuário, né, ele tem a total liberdade de estudar o programa, né, de acessar o código-fonte dele, né,
fazer adaptações para as necessidades. E às vezes quando a gente fala de software freeware, né, a gente escuta às vezes vai no Baixa Aqui, vai no Super Downloads e vai baixar um programa, ele fala que o arquivo é freeware, né? O freeware é um tipo de software, porém você não tem acesso ao código-fonte. Ele é de graça, né? Ele é de graça, só que você não tem acesso ao código-fonte dele. Para você ser um software livre, essa liberdade 1 ela é muito importante. A liberdade 2, né, seria o usuário ele tem total liberdade de redistribuir cópias, né, sempre no intuito de ajudar o próximo. Então, se eu baixei aqui o Ubuntu, baixei o OpenOffice, GIMP, esses softwares, né, livres de código aberto, eu posso gravar um CDzinho, colocar no pendrive e passar para outros usuários, sem risco de ser processado depois. E a liberdade número 3, né, a nossa quarta liberdade, seria a liberdade de melhorar o programa, também de forma que beneficie a comunidade. Né? E a liberdade 1, ela é pré-requisito para isso. Para você poder aperfeiçoar um programa, você também tem que ter acesso ao código-fonte. Então é isso aí. Software livre é liberdade para usar, modificar e distribuir o software. Ele vem com o antônimo, né, de copyright. Copyright os direitos reservados, né? E ele agora vem com copyleft, né? O autor ele vai abrir mão dos direitos. Então ele cria o programa no intuito de a comunidade possa estudar, né? Ter condições de melhorar o programa dele. Agora vem uma questão que às vezes é dúvida de muitas pessoas, né? E já foi inclusive a minha dúvida também. Então, o software livre, ele tem que ser gratuito? Então, o software livre não necessariamente ele vai ser gratuito. Eu posso cobrar, então voltando aqui ao slide das liberdades, aqui não diz em nenhuma das liberdades que ele tem que ser de graça. Eu só estou dizendo que eu tenho liberdade para usar, modificar e distribuir. Agora, se eu quiser cobrar sobre a autoria do meu programa, do meu software, eu tenho direito disso. Mas eu também tenho que distribuir o código-fonte. É uma coisa, são entendimentos que às vezes passa despercebido. Eu paguei, né? Existem Linux, sistemas operacionais de GNU Linux que são pagos. Um exemplo desse é o Red Hat. Ele já foi de graça, hoje ele é pago. Você paga, eu não sei o valor, mas se fosse barato eu já teria comprado para estudar o sistema operacional. Ele não é barato, geralmente é para empresas, mas ele não deixa de ser um software livre, porque quando você compra, vai o código-fonte do sistema operacional, do software. E esse software, o Red Hat, ele é pago. Mas quando ele vai com código-fonte, eu tenho a liberdade de distribuir e modificar o software. Então, se eu comprar o software, né, eu posso distribuir para qualquer pessoa que eu quiser. Se eu quiser cobrar, se eu não quiser cobrar, não vai mudar a concepção dele ser software livre. E hoje existe também um outro sistema operacional Linux, GNU Linux,
que é chamado de CentOS. Esse sistema operacional ele é totalmente o Red Hat. Então, alguém da comunidade comprou o Red Hat, pegou seu código-fonte e modificou ele, e hoje distribui o CentOS, que é a cara do Red Hat, com algumas modificações, alguns melhoramentos, de graça. Então, eu quero comprar o Red Hat. Não precisa comprar, você tem o CentOS, que é de graça. Então, o software livre não necessariamente ele vai ser gratuito. E geralmente o negócio, quando você vende um software, né, você paga por ele, você está pagando por um suporte, um treinamento, que a Red Hat faz muito bem. Então, as pessoas, empresas conhecidas, empresas que precisam dar uma continuidade, uma qualidade nos serviços, uma segurança nos seus servidores, eles usam o Red Hat, porque eles pagam por um suporte e por um treinamento dos seus funcionários, que faz isso valer a pena. Esse é o Richard Stallman, que foi o idealizador do movimento de software livre, né, e ele criou o GNU Public License, que é conhecido como GPL, né, General Public License. Essas aqui são algumas fotos dos mascotes de software livre. Aqui em cima é o mascote do GNU. O mascote aqui embaixo à direita do Linux, né, do kernel do Linux. E o mascote do FreeBSD. Tá? E o mascote do Linux, ele, na aula 0 a gente já aborda ele, é o Tux. Alguns tipos de licenças de software livre. Então, tem as licenças de direitos autorais, a GPL, que é a Copyleft, que a gente comentou, a BSD-like, a GNU Libre License. Tá? Mas a mais importante, a mais utilizada mesmo, é a licença GPL, aquela que aborda as quatro liberdades. Voltando para aquele slide que a gente faz a analogia do software com bolo. Então, né, nós temos aqui a receita, né, o código-fonte, as receitas, né, os ingredientes para fazer o bolo e o produto final. Né, isso aqui se caracteriza o quê? Uma licença, né, GPL, uma licença, um software livre, né, um bolo livre. E aqui embaixo, né, não é disponibilizado a receita, o código. Por quê? Porque o dono da padaria ele não tem interesse de passar qual que é o diferencial de você comprar o bolo de chocolate lá na padaria. Porque senão todo mundo ia fazer e ele não iria lucrar tanto. Mas está aqui o bolo de chocolate dele. Isso aqui é um endereço do portal de software livre do governo federal. Ele tem vários tipos de materiais sobre o uso e difusão de software livre. É interessante, até para a gente poder caminhar na mesma direção do que o governo espera, né, de nós, funcionários públicos. Conduz a nossa infraestrutura de TI, né? Essa aqui é a foto de Linus Torvalds, que foi o criador do Linux em 91. E o Linux ele é revolucionário, né, em todos os sentidos. Aqui algumas características do sistema operacional GNU Linux. Então ele é estável. Muitos servidores utilizam eu não tenho números, mas
servidores como Google, IBM, HP, empresas aéreas utilizam, né, o GNU Linux. Por quê? Porque ele é estável. Eu posso deixar o meu servidor rodando aí meses, dias, meses, às vezes até anos, sem precisar reiniciar. Eu consigo fazer atualização, eu consigo fazer modificações no arquivo de configuração sem a necessidade de reiniciar. O sistema ele é multiusuário, então eu posso colocar mais de um usuário independente no sistema. Posso ter o usuário João e o usuário Pedro com características totalmente diferentes. Então eles vão ter as pastas individuais deles, eles vão ter os programas que eles instalaram somente para eles, sem interferir um no outro. E eles podem acessar ao mesmo tempo e utilizar o sistema, né, de forma concomitantemente, porque ele é multitarefa. Eu posso estar executando mais de um programa ao mesmo tempo. A probabilidade dele é baixa de pegar vírus. Eu andei pesquisando, verifiquei em alguns sites que as pessoas colocam que o Linux é imune a vírus. Isso aí não existe. Não existe um sistema que é imune a vírus. Existem sistemas que têm probabilidades menores de pegar vírus. O Linux é um deles. O sistema também, o iOS da Apple, é um outro sistema com probabilidade baixíssima de pegar vírus. Mas eu não sou o tipo de pessoa que fica criticando o Windows, né, às vezes sem argumentos. O Windows é um excelente sistema operacional, mas o grande problema do Windows é eu acho que é o tipo de licença que o Windows oferece. Então, você tem que pagar caro pelo sistema operacional, por um programa para poder fazer para poder te proteger. Então você tem que ter, no mínimo, no Linux, no Windows, um bom antivírus. Ah, mas tem antivírus de graça. Não, tem. Mas existe diferença de antivírus grátis e antivírus versão paga. Não é à toa que a VG tem o antivírus de graça e o antivírus, né, o antivírus pago. Quando eu falo de graça é o freeware, né? Ele não passa o código-fonte. Então a empresa ela tem dois tipos de serviço. Eu preciso de ter um bom firewall. Eu preciso ter um adware, um spyware, no intuito de proteger a minha máquina. Mas o grande problema, como eu comentei, o Windows, você tem que pagar pela licença e, né, muito, não sei quantificar, mas eu acredito que algumas pessoas não pagam por ele, né? Utilizam um serial, um crack, algum programa para burlar o serial. E o que acontece com o sistema operacional? Você não pode ficar fazendo atualização, porque quando você atualiza, ele verifica que você está utilizando uma versão inválida. E aí você deixa de atualizar o sistema operacional e deixa de atualizar as falhas de segurança. É aí que o hacker ele faz... ele entra no seu sistema de forma que você nem imagina o que está acontecendo. Então, semanalmente saem relatórios pela internet as falhas do Windows, do Linux. Só que no Linux eu executo apenas 2 comandos, ou eu não preciso digitar 2 comandos pela interface gráfica. Eu entro num aplicativo e atualizo ele e pronto, o sistema está seguro. Uma outra
coisa também que o Linux tem uma probabilidade baixa, porque não é vantajoso para o hacker criar vírus para o Linux. Porque a grande maioria dos usuários residenciais utilizam o Windows. Em órgãos públicos, né, e algumas empresas particulares utilizam Linux também para o usuário final. Mas a grande maioria das empresas utilizam Linux nos seus servidores. E também, às vezes, por falta de conhecimento, não se cria um vírus para o Linux pelo código, todo o sistema ele ser diferente do Linux. O Linux ele possui um único administrador, diferente do Windows, que eu posso colocar vários usuários como administradores, e isso uma péssima opção. Então, assim que eu logo no meu Windows, eu já estou como usuário administrador. E se eu baixar algum aplicativo, algum programa, né, que possa alterar alguma funcionalidade do meu programa, né, do meu sistema, uma funcionalidade que, né, geralmente é para o mal, para poder gerar, para ver o que o usuário tecla, para ver que as telas do computador, para apagar arquivos, eu preciso do modo administrador. E no Linux, eu tenho que digitar um comando, eu tenho que entrar como esse usuário, porque o usuário normal ele não é administrador, ele não tem permissão, né? Isso aí vai ser uma aula mais para frente sobre permissões, que é uma aula muito importante, mas o usuário ele não tem permissão para modificar o sistema. A gente já comentou sobre essa característica, né? O Linux ele é livre. E existe mais algumas características, como o Linux ele é modular. Eu posso carregar módulos, né? O módulo no Linux é o driver do Windows. Eu posso carregar o módulo que eu quero. Realmente no Linux ele carrega tudo, às vezes o sistema fica mais lento. Ou se eu não carregar o driver, o Windows ele vai ficar me enchendo o saco, falando que tem um driver um driver desconhecido. Então o Linux é modular, eu coloco nele apenas o que eu vou usar. Ah, mas o meu computador ele tem uma placa de TV. Não, mas eu preciso dessa placa de TV, eu estou precisando? Não, então eu não utilizo. As atualizações do Linux geralmente são feitas 2 vezes por ano e são atualizações muito importantes, né, para a segurança. Dentro do Linux eu posso rodar aplicações Windows. Eu quero rodar um programinha que só funciona no Windows, né? Por exemplo, no próprio Exército mesmo, a gente tem o programa de material, né? O Syscofis. Não roda no Linux. Mas nós podemos fazer ele rodar no Windows através de um programa chamado Wine. Ele possui roteamento estático e dinâmico de pacotes, que é muito fácil a gente fazer isso nele. Ele tem condições de virar um servidor, né, com apenas alguns comandos. Às vezes a gente está no Sanha precisando fazer um compartilhamento de internet ou fazer uma VPN. É muito fácil fazer no Linux. Basta a gente ter uma noção sobre o interpretador de comandos, que isso também a gente vai ver na próxima aula. Algumas distribuições de Linux, peço desculpas aqui pela imagem, mas não tinha muitas imagens que pudessem ser aproveitadas, mas
Aqui começa em 93, 91, o Linux foi criado. Em 93 nós temos a criação do Debian, que é uma distribuição Linux. E aqui a gente pode verificar que ocorreram ramificações. Dentro daquela liberdade que a gente conversou anteriormente, então eu tenho a liberdade de modificar e de redistribuir. Então foi criado aqui o Kinopix, o Kurumin, que é muito conhecido dentro do Exército, o Calango. Houve uma outra ramificação em 2004, que foi criado o Ubuntu, né, que é o sistema operacional que nós iremos utilizar, né, no curso, né, que ele tem uma filosofia de ser o Linux para humanos, né, que anteriormente, nessa época aqui de 93, 94, eu comecei a usar Linux em 1997 com o Slackware, e eu tinha muita dificuldade mesmo, porque era muito complicado a gente, para eu descobrir um problema, um driver, tinha muito driver que não era reconhecido, e acabou nessa época que ficou uma mística do Linux, que era um sistema operacional muito difícil de mexer, que não era para o usuário final. Mas, né, o Ubuntu em 2004, o próprio Kurumin, ele desmistificou isso aí. Ele passa agora a um sistema operacional simples de utilizar e muito fácil de você fazer alterações, de você instalar programas, de utilizar para o que você para a sua finalidade. E geralmente distribuições Linux elas se diferem para cada finalidade do usuário final. Então tem distribuições Linux para servidores, tem distribuição Linux para usuários finais, tem distribuição Linux para educação. As escolas públicas, elas têm um Linux, uma distribuição Linux que é criada pelo governo, que é justamente para isso, para facilitar a educação. Linux para teste de segurança, pentest. Aqui são algumas fotos dos sistemas operacionais, né, Linux. Essa aqui é um redemoinho, é o Debian. O Debian ele foi criado em 93 e o nome do autor, né, do criador é Deb. E o da esposa dele é Ian. E aí ele juntou, né, o nome dele com o da esposa e fez Debian. E eu não sei dizer, mas pelo rodamuinho aí, o furacão aí, às vezes a relação deles não era das mais tranquilas, né? Mas isso não tem nada documentado. Eu não sei porque ele utilizou esse símbolo. Mas eu sei que depois de 3 anos de casado eles se separaram. Mas o nome continua Debian, e o Debian é uma das distribuições mais utilizadas no mundo. Pelo menos no Brasil e na Europa, o Debian é o mais utilizado. Esse aqui é o Red Hat, né? O chapeuzinho vermelho, que é o Linux que é pago, geralmente utilizado em servidores. O Debian também é muito bom para servidores. Aqui é a foto do extinto Kurumin. Kurumin foi deixado de dar suporte, né? Existe ainda, mas ele não prosseguiu na linha do tempo. E aqui embaixo é o símbolo do Ubuntu, né? Esse aqui é o símbolo do Fedora, que é um Linux baseado no Red Hat. Isso aí a gente vai ver mais para frente. Beleza, pessoal? A nossa primeira aula foi essa. Peço que vocês, depois de ler a aula, ficou com alguma dúvida, pesquise na internet, tem muito conteúdo sobre isso. E, permanecendo a dúvida, coloque no nosso fórum, que eu vou estar acompanhando diariamente o nosso fórum para responder e tirar dúvida de todos.